Bom dia, pessoal. Bom, muito prazer. Para quem não me conhece, eu me chamo Jean, mais conhecido como Suíça. Tá? Hoje eu vou falar sobre o elo perdido, que é sincronizando nossos apps HTML5, tá? Aplicações web, offline com o servidor. Tá? Até a palestra passada foi falado que ainda é meio complexo essa parte de você integrar o seu back-end com o seu front-end, mas hoje em dia com o JavaScript já não está mais complicado, tá? Então, eu vou demonstrar algumas ferramentas que vão auxiliar a gente a desenvolver qualquer aplicação que a gente possa desenvolver, que seja offline e que sincronize com o servidor, tá bom? Bom, esses são alguns links, tá? Alguns projetos meus, como no SQLBR, o jQuery Brasil, Frontend Brasil, o JavaScript Brasil. Ou seja, eu gosto um pouquinho dessa área, tá, pessoal? O meu Twitter é o Suíça, só procurar Suíça com 2 S que vocês vão achar alguma coisa no Google, tá? Bom, qual que é a nossa situação atual, tá? A gente quer desenvolver aplicações web para que ela continue funcionando mesmo sem a conexão com a internet. Tá? É uma coisa que falta para a maioria das aplicações que a gente tem. Até esses dias mesmo, eu estava sem internet, eu precisava ler alguns e-mails. Eu não estava usando o modo offline do Gmail, certo? Só que assim, como você já desconecta, ele fica com seus e-mails, você consegue até entrar nos seus e-mails, que ele já cacheou seus e-mails, só que você não consegue voltar para a listagem, você não consegue fazer busca nenhuma, entendeu? Então, isso aí tipo, te prende a você sempre estar com uma conexão. Tá? E isso, para mim, eu acho um modo errado de você trabalhar. Não que seja errado, né? Apenas é o padrão atual. Mas se a gente pensar sempre que nosso usuário pode não ter internet em algum momento e que ele queira utilizar seus dados da sua aplicação no momento que ele precisar, então a gente tem que pensar dessa forma. Tá? Você sempre tem que pensar em, poxa, se meu usuário ficar sem internet, o que eu posso fazer para auxiliar para ele continuar utilizando a minha aplicação? Ok? Bom, e quando a nuvem não funciona, né? Porque a gente está trabalhando direto com a nuvem. Eu, por exemplo, eu uso pouquíssimos aplicativos desktop, tá? Pouquíssimos mesmo. Alguns editores de texto, né? Editores de código e Photoshop, tá? O resto é tudo web. Então, para mim, quando não funciona a internet, fudeu. Quais são as tecnologias que a gente tem hoje para a gente trabalhar com offline? O Google Gears, o Node.js, que é o que eu vou explicar um pouquinho mais para frente, e o Air, né, que é da Adobe. O Google Gears, ele é um pouquinho mais avançado que o Air, porque o Air é em cima do Flash, tem toda essa plataforma. O Google Gears, não, ele já trabalha com você conseguindo fazer a sua aplicação web mesmo offline, tá? Então, ele já foi um avanço, mas tudo iniciou entre esses dois, assim, a ideia de você trazer a web para o seu desktop, né? E o Node.js veio para auxiliar que a gente consiga fazer isso. O Node.js não nasceu para isso, tá? Só que o pessoal está encontrando funcionalidades para o Node.js que nem o criador imaginou. Então, vamos com a maré, né? Tá, como que é a nossa arquitetura para a gente fazer uma aplicaçãozinha web hoje? Então, nesse caso, o nosso usuário, ele vai ver o seu HTML, que ele vai ser composto, isso aqui é para a gente fazer uma aplicaçãozinha offline, certo? Ele vai compor com o seu CSS, o seu manifest, o seu cache, tá? Que eu vou explicar um pouquinho mais para frente, vou dar um exemplo. O JavaScript, que bem na verdade é a cola de tudo, sem JavaScript você não faz nada. Na internet, sem JavaScript, você não faz nada, tá? Vocês podem anotar isso aí, porque é só desligar o seu JavaScript para você ver o quão sofrível é a sua navegação hoje em dia na internet. É horrenda, é ridícula, é escrota. Ok? Então, hoje em dia, se a gente conseguir seguir essa arquitetura aqui, tá, que a gente trabalha, porque você está vendo aqui JavaScript e DB, como assim, velho? Falando, porra, você está louco que o JavaScript vai conectar com o banco? Não, não estou louco, eu só pareço. Tá? Mas hoje em dia a gente já tem alguns storages conectando com o JavaScript. Tanto que, mais para frente eu vou falar sobre o MongoDB, que a interface de comunicação do MongoDB
é JavaScript. Ou seja, hoje em dia, usando o JavaScript, você consegue tanto trabalhar em cima do banco de dados, fazer o back-end com o Node, fazer o front-end com algum framework JavaScript. Ou seja, hoje em dia, você consegue fazer tudo com JavaScript. Tá? E se você quiser, você pode usar Coffee também. Tá? Não tem nenhum preconceito com isso. O que nos proporciona? Como que a gente consegue fazer aplicações offline, aplicações web offline? Parece um paradoxo. Como assim? Se essa porra tem que funcionar na internet, por que é offline? Não é bem assim. É como eu disse, a ideia é que o primeiro contato ele esteja online, certo? Após isso, eu consigo fazer essa mesma aplicação funcionar no computador da pessoa, no client, no navegador do nosso usuário. Ok? E quem proporciona isso realmente é o HTML5. Sem ele, não era possível essa arquitetura que eu vou demonstrar para vocês. Tá? Então, algumas coisas que a gente vai precisar utilizar no nosso front-end. É o cache manifest, que é o arquivo que você explicita tudo que você precisa cachear, ou seja, que você precisa fazer o download e colocar no computadorzinho do seu usuário para quando ele precisar entrar no seu sitezinho e não tiver com internetzinha, ele funcionar. Tá? Então, para isso funciona o cache manifest. Local storage, o session storage, o WebSQL e o IndexDB são storages. Tá? São banco de dados JavaScript. Funcionam pura e simplesmente no front-end. Tá? O WebSQL, eu não vou entrar em muitos detalhes, porque eu tenho uma palestra que fala apenas sobre storages em JavaScript. Ele foi uma ideia muito boa, que acabou não vingando muito por ele ser em cima do SQLite. Mas, falando em poucas palavras, você podia escrever SQL com JavaScript. Tá? Isso funciona em todos os navegadores mobiles. Tá? Apenas quem que não implementa, quem? Não vou comentar, tudo bem. Vocês já entenderam. Aqui, ó, esse Navigator que é a chave da parada. O bagulho é foda. Você tem os métodos que você sabe se está online ou offline. Véi, foda. Simplesmente uma palavra assim, é tão pequena, a API dele é tão simples e tão poderosa que você só pode falar foda. Tá? Eu vou mostrar para vocês depois porque que é foda. Bom, como eu vou disponibilizar os slides depois, cada tópicozinho daquele que eu coloquei ali tem um exemplo rodando, tá? Então, esses links são de exemplos rodando. Quem sabe, eu acredito que não vai dar tempo, porque o conteúdo é meio denso, senão eu até mostrava online essas tecnologias. Mas a gente não chegou nem no back-end ainda, né, velho? A gente está falando só de front-end por enquanto. Tá, então como que a gente vai trabalhar os nossos storages, tá? Vou ter que ficar escrevendo na mão os bagulho, qual que é? Não vou, né? Claro que não. A gente tem bibliotecas que fazem fallbacks, tá? Ou seja, por exemplo, essa JStorage, ela faz um fallback interessante que você consegue usar até Internet Explorer 5.5, tá? Porque ela consegue fazer... o fallback é quando você vê que não tem uma funcionalidade nova no navegador, você traz uma funcionalidade, digamos, mais antiga que ele suporta, tá? Então, você sempre vai conseguir gravar seus dados no front-end com essas bibliotecas, principalmente o JStorage, que tem os fallbacks, tá? O Persistent.js, ele também trabalha com alguns bancos já. Ele faz o mapeamento também, ele faz um esquema de ORM, tanto no front como no back-end você também consegue utilizar. E o último ali é o do Backbone mesmo. Quem conhece o framework e tal. Cara, esse é muito simples. Eu coloquei só um exemplo dele, porque assim eu fiquei pensando em colocar os exemplos dos outros. Todos os exemplos passavam, sei lá, de 20 linhas. Putz, esse aqui não, velho. Para quem usa Backbone, não sei se dá para enxergar muito bem aí. Mas ele é muito simples. Você cria a sua collection, apenas isso, e você já cria ele chamando esse adapter do local storage, tá? Porque essa lib é um adapter, tá? Então é
É uma tomadinha para conectar qualquer tipo de banco. Então, olha só como fica simples. A partir disso, quando você usar essa collection para salvar alguma coisa, né, como um model, o seu model utilizando esse local storage, ele já automaticamente está salvando no seu client-side. Então, para a nossa aplicação, por exemplo, offline, pronto, matou, ficou ridículo. Tá? Então, você já consegue utilizar isso daí. Eu falei tanto, mas que porra é essa de Node.js, meu filho? Então, esse é o esquema. Podem anotar aí que essa parada mudou toda a nossa forma de trabalhar, tá? Que existe um web hoje, principalmente utilizando JavaScript, que é a linguagem mais linda e maravilhosa do mundo, claro, né? Todo mundo concorda, acredito que sim, espero. Não, mas é sincero mesmo. O JavaScript, eu sempre falo nas minhas palestras, não é a linguagem do futuro. Esqueça isso, não é a linguagem do futuro. É a linguagem do presente, velho. Sem JavaScript, você não faz nem site, mano. Entendeu? Quanto mais fazer um sistema, pô. Você é louco? Você vai fazer rodar o seu Python, o seu Ruby, o seu PHP no navegador? Como, velho? Entendeu? Você vai ficar fazendo view até quando com uma linguagem de back-end? Até quando? Entendeu? Tudo bem que existem sistemas e sistemas. Existem sites e existem sistemas. Tá? Assim como hoje eu tenho templates engines em JavaScript, ou seja, velho, se eu quiser eu não escrevo nada de HTML, posso escrever tudo em JavaScript. Obviamente que eu não sou ignorante o suficiente para fazer isso, né? Porque eu acredito que as coisas devem ser separadas. O seu HTML tem um propósito, o seu CSS tem um propósito e o seu JavaScript tem outro propósito, certo? Mas se você quiser, você pode fazer tudo com JavaScript hoje, ok? Bom, então o Node.js, vamos voltar aqui, ele é um framework que foi criado em cima da engine V8 do Google, que é a engine de JavaScript que a gente tem no Chrome rodando, e que é uma das engines de JavaScript mais rápidas do mercado, tá? Então, foi por isso que o Chrome mesmo ganhou bastante representatividade no mercado, para ele ser muito rápido com JavaScript. Esse framework ele foi criado com a ideia de fazer aplicações de rede, tá? Então, a ideia inicialmente foi para criar aplicações em rede. Não era para criar sites, não era para fazer nada do que os caras estão fazendo com o Node hoje. Tá? Esse não foi o intuito do cara criar. Mas o pessoal viu que era simples de usar e começaram a criar tudo que você imaginar. Se você pensar em fazer um módulo para Node.js, vai no npm.js, que é o repositório dos módulos, e procura lá, velho. Eu juro para vocês, eu pensei em algumas outras coisas, fui lá, procurei e já achei. Então, eu falei, porra, então já me poupa trabalho também, né? Tudo bem que eu gostaria de ter desenvolvido, mas vamos aproveitar o que já tem pronto, né? Obviamente, a gente também, como já foi falado aqui várias vezes, não vamos ficar reinventando a roda. Até porque tudo que eu estou mostrando hoje, eu estou colocando exemplos, links, para vocês verem que são bibliotecas, são projetos já prontos, já maduros, tá? Então, que você pode usar sem medo. Você não precisa reinventar a roda, você não vai escrever do zero isso. Tá? Até eu mesmo, que eu estou desenvolvendo essa POC, que é para essa palestra, que eu vou colocar essa semana no GitHub, né, virando segunda-feira, o repositório já está lá, eu já fiz algumas coisas, falta integrar o front com o back-end apenas. Então, lá mesmo vou utilizar Socket.io, vou usar o Percent.js. Então, eu não vou escrever as coisas puramente, não vou escrever nada na mão, vou aproveitar esses projetos que são maduros já. Ok, então, o que é o Node.js? A gente escreve JavaScript no servidor. Tá? Falei, não falei para que ele serve. Serve para escrever JavaScript no servidor. No servidor. Tá? Entenderam esse pequeno detalhe, né, cara? Vocês viram como mudou completamente? Os programadores JavaScript eram felizes um pouco. Puta, olha que bonito meu site, ele tem esses brilhos aqui no meu mouse, olha aqui esse ponteiro. Era lindo, as coisas maravilhosas que a gente fazia com HTML nos anos passados. Maravilhas com JavaScript. Agora você abre todo esse leque, todo esse poder para você trabalhar no servidor, velho. Isso aí é foda pra caralho. E o seguinte, a diferença que o Node.js, ele trabalha de forma assíncrona, tá? Eu vou tentar dar uma leve explicação
querendo não falar merda, porque o Luciano Ramalho está aqui na frente, senão depois, se eu falar merda, depois o bicho vai pegar para o meu lado. Tá? Então, o Node.js, ele trabalha com um esquema de long pooling. Você tem uma fila de eventos, então os eventos vão chegando, sendo enfileirados, e ele vai executando. Quando ele executar, ele não fica esperando o processo terminar, tá? Porque aí, por isso é essa forma de ser assíncrona. Você só executa o seu código e joga ele para o sistema. O callback que se vire para fazer o que for necessário no retorno. Tá? Entenderam essa parte? Assim, tem que ter um pouquinho de base de JavaScript para entender um pouco da palestra. Apesar de ela não ser tão técnica, essas partes de assíncrono, etc., são intrínsecos ao JavaScript. Tá? Então, quem trabalha com JavaScript está acostumado com isso. Bom, isso aqui, essa lista, são alguns projetos, alguns frameworks em cima do Node.js que fazem a nossa vida ser mais fácil. Por exemplo, o Socket.io. O Socket.io, ele dá um fallback para você em cima de 7 a 9 sockets, mais ou menos. Tá? Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais de sockets também. Mas o que é a ideia dele? A ideia é que você consiga utilizar, mesmo lá com o seu Internet Explorer 6, você consiga, utilizando o Socket.io, com as mesmas funções que você está chamando, você fazer essa comunicação via socket entre o seu cliente e o seu servidor, tá? Independente do que você tenha de navegador, porque ele dá tanto fallback que é impossível você utilizar um navegador que ele não dê suporte. Tá? Então, isso te dá um poder, uma flexibilidade tamanha. Tá? O Connect também funciona mais ou menos da mesma forma. O Node.js e o Express, eles já são um pouquinho mais completos, tá? É quase mesmo um framework, assim, ele tem mais funcionalidades. Em cima dessa comunicação via socket também, outro, eu não lembro se o Express, se não me engano, é em cima do Connect, tá? E o Node.js, não lembro se é em cima do Socket.io. Mas o interessante é que no Node.js, ele já é um framework. As pessoas criam frameworks em cima do framework, que outras pessoas criam um framework em cima do framework do framework. Tá? Então, isso é muito foda. Eu acho isso muito legal do Node.js, esse poder de você criando coisas em cima do que já existe e sempre melhorando. Tá? Isso é muito bom. O Meteor e o Derby.js, esses caras são o quê? Fodas. São fodas, velho. O que esse Meteor faz? Quem não conhece, faz favor. Meteor.com. Você vai, baixa um negocinho lá, instala, roda, pum! Você já consegue fazer o deploy da sua aplicação no site dos caras. Via o framework deles. Você não precisa programar quase nada, ele já te dá o teu client, já fazendo local storage, ele já te dá o teu server-side, utilizando o MongoDB. Por exemplo, você roda ele e você começa a programar e foda-se. Você não precisa saber o que ele tá, aonde que ele está salvando, o que for. Ele salva para você, deixa tudo bonitinho e você só usa JavaScript. E ele conecta tanto o cliente como o server lindamente. E ele até teve um aporte de capital de 11 milhões de dólares nessa porra, velho. Mano, é um framework, velho. Open source. 11 milhões, se essa merda não rodar na minha geladeira, velho, eu vou mandar os caras, posso falar? Tomar no meio do cu mesmo, velho. Porra, se fuder, mano. Como assim que os caras vão botar 11 milhões de bagulho aí, se essa merda não rodar na minha geladeira, não vai funcionar bosta nenhuma, tá ligado? Então a gente tem que ver isso também. O Derby.js, ele é muito bom, ele é na pegada do Meteor, só que ele não tem todo esse hype. E o Meteor tem umas magias negras fodas, tá ligado? Eu não gosto muito de magia negra, não. Eu já sou meio religioso, assim, essa macumbinha aí, não gosto, não. Mentira, não sou religioso, não. Pode fazer macumba. Eu só não gosto, tá? Só não gosto. Então, eles são meio macumbeirinhos, tá? Mas são bons. Bom, então vamos caminhando. Como que a gente vai dar os primeiros passos para desenvolver a nossa arquitetura? HTML5. O que faz? Como que faz para usar esse negócio HTML5 aí que todo mundo fala, que bonito que é, como que faz? Apenas isso. Apenas doctype HTML. Para quem conhece essa porra de doctype, nunca deve ter escrevido um doctype de XHTML na mão.
Eu não conheço uma pessoa que escrevesse aquela merda lá, velho. Você é louco, você coloca lá para iniciar o HTML, se ele não tiver aquela linha lá, você vai copiar de outro arquivo. Ninguém escreve aquela porra. Alguém já escreveu um doctype de XHTML strict aí? Lógico, pô, se tivesse escrito, desculpa, eu mandava você a merda, velho. Porque você é louco, né? Vai dar um Ctrl+C, um Ctrl+V. Hoje em dia está muito mais simples, está lindo, está maravilhoso. Tudo bem, então beleza. A gente tem o HTML5 que dá todo o suporte e o poder para a gente utilizar essas tecnologias que eu estou falando. Uma das coisas que você tem que fazer, que o teu cache manifest, ele pode funcionar sem isso, tá? Mas isso nos navegadores mais modernos. Isso aqui, esse ADD Type, você coloca no teu htaccess do Apache, você pode colocar no Nginx direto. No seu servidor de páginas, você coloca esse ADD Type, que é para ele entender que o ponto manifest é esse tipo de arquivo. Tá? Apenas isso. E aí você vai criar o seu cache.manifest. E que é o quê? Apenas isso. Você escreve quais são os seus arquivos que você gostaria de cachear. Tá? Aqui você vai escrever todos os arquivos. Você tem, infelizmente, você não tem como colocar uma pasta inteira e ele cachear isso. Infelizmente, ainda não tem. Mas, então, hoje em dia, você tenta minimizar os seus arquivos, tá? E aí você lista nesse cache manifest, apenas isso. Aí, na primeira vez da conexão, ele vai ler o cache manifest, e quando ele baixar, né, ele pegar esses seus arquivos, até, por exemplo, se você entrar no index.html e tiver colocado um page.html aqui, se você mesmo ainda não entrou no page.html, ele vai lá e ele vai baixar todos esses arquivos. Então, ele já vai trazer tudo que você estiver listando, ele vai fazer pela primeira pegada já, para já conseguir cachear no seu navegador e você poder usar todos esses arquivos que você escreveu de forma offline. Ok? E como que eu utilizo, como que eu falo que eu tenho esse arquivo? Então, lá no nosso HTML, que eu mostrei aquele doctypezinho lá, tinha o HTML embaixo, você apenas adiciona esse manifest aqui. Tá? Então, quando ele lê já no index, ele já vai ler esse arquivo, e ele já vai cachear todos os nossos arquivos que a gente explicitou naquela lista. Tá? Olha como está simples por enquanto. Daqui a pouco vocês vão se assustar um pouquinho. Como eu mostrei naquela lista ali, ó, por exemplo, imagina assim, teoricamente, que a gente tem esse offline.js, certo? Que são as minhas funcionalidades em JavaScript mesmo, que vai fazer o bagulho funcionar ali no front-end. Então, o que a gente precisa ter de básico? Apenas o Navigator, que é o que te mostra se você está online ou offline. Tá, deixa eu só dar uma conferida aqui. Bom, depois, eu vou deixar mais para o final, então, isso aqui, porque aí eu posso mostrar os exemplos rodando, tá? Muito provavelmente vai estar aberto na sala 3, que tem Open Space. Se tiver muitas dúvidas de como está funcionando isso, etc., eu posso mostrar alguns exemplos rodando, tá, online. Bom, e o Local Storage, que é o nosso storage no nosso client-side. Qual que é a ideia de você utilizar esse storage no client-side? Por quê? Não consigo entender. Tá bom, então vamos explicar. É o seguinte. Quando você, pelo menos na minha concepção, eu não estou falando que eu li isso em nenhum lugar, não leve como uma verdade absoluta, porque eu posso ter errado, mas assim, na minha humilde opinião, tudo que deve ser feito no seu client-side, ele deve ser salvo no seu client-side. Então, você sempre vai ter o estado atual da sua aplicação no seu computador. E aí, quando você salvar no client-side, no callback dele, você testa se o Navigator está online ou offline. Se ele estiver online, você manda para o servidor. Se ele estiver offline, você não faz nada. Tá? Mas aí, quando você tiver essa mudança do offline para o online, você faz a sincronização com o servidor, enviando os dados que você salvou, aquele estado atual, sempre deixando o servidor igual ao seu estado no cliente, no seu usuário. Tá? Então, essa é a premissa básica de você conseguir fazer a sincronização dessa aplicação offline com o servidor. Sempre espelhe o estado atual da sua aplicação e que esse estado atual sempre esteja no usuário, sempre esteja no client, tá?
O seu sistema não tem que estar atualizado lá no servidor. Foda-se, mano. A gente está falando bagulho do offline. Eu não vou ter internet para conectar essa porra. Então, tem que estar no nosso cliente, ok? Então, olha como é simples de usar esse Navigator, tá? Com esse Windows ADD Event Listener, online e offline, a gente já consegue trabalhar com ele, tá? Então, é muito simples, tá? É muito simples. Então, isso aí é ridículo. O Local Storage também é simples de você utilizar. Só para você ver como você tem essa pequena APIzinha dele aqui, tá? Que é o setItem, é onde você coloca os dados, o getItem é onde você recebe, o clear você limpa a base inteira, o key você vai passar um índice, você recebe a informação, e o remove item é removendo apenas aquele elemento. O local storage tem um pequeno problema, ele só salva strings, tá? Por isso que eu falo, o interessante é você usar uma outra biblioteca que te dê fallbacks e que você possa escrever um JSON e ele salvar. Tá? Na minha outra palestra de storage de JavaScript, eu mostro um esquema muito simples de você criar uma função de getObject e setObject, tá? Que ele usa o JSON parse e o JSON stringify para criar esses objetos JSON que você criou normalmente, transforma em string e salva. Quando você for recuperar, ele pega a string e transforma em JSON de volta. Tá? Então, você consegue trabalhar facilmente e naturalmente dessa forma. Bom, aqui a gente chegou no Node.js, tá, pessoal? Que é como a gente vai fazer a conexão, a cola do bagulho, certo? Como eu falei, o Node.js é o JavaScript rodado no servidor, ok? Esse exemplozinho de código aqui, simplíssimo, tá? Ele está criando um servidor web para mim, que está escutando na porta 3000, tá? Eu posso colocar na porta 80, 8080, o que for. Ele está escutando essa porta, tá? Se eu entrar lá, localhost, 3000, ele vai estar funcionando, ok? Com isso, eu já criei um servidor. Com isso, ele já está escutando uma porta, com isso eu posso conectar nele, enviar dados e receber, tá? Então, vamos ver quais são as outras aplicações que podem nos ajudar a trabalhar nesse formato, tá? Do Node.js. Bom, primeiro, criando esse servidor aqui, que é o simples, eu quero voltar naquele assunto que eu fiquei de falar agora, que é dos sockets. Que, na verdade, é a base. Eu poderia fazer esse mesmo sistema utilizando Ajax. Mas por que eu falo fria e calculadamente que o Node.js veio para acabar com a Ajax desnecessária? Vamos dar um exemplo muito simples. Quando as pessoas que não conhecem muito as tecnologias fazem aqueles sistemas de leilão de 1 centavo, você vê muitos dessa forma, ele fica dando um loop, digamos, a cada 1, 2 segundos, e requisitando no servidor. Alguém deu um lance, alguém deu um lance, alguém deu um lance, se deu, tipo, atualiza. Isso é a maior babaquice que já foi feita na face da Terra. Só não é pior que o Internet Explorer. Que, velho, não é uma puta idiotice você pegar e ficar requisitando o seu servidor a cada 2 segundos, velho. Imagina se você tem 10 mil usuários no teu sistema. Vai ter 10 mil requisições a cada segundo para ele ter retornar. Ninguém fez nada, ninguém fez nada. Vai? Ok? Então, vou tentar diminuir um pouco, tá, a palavra. Então, o negócio é muito ignorante se você for fazer dessa forma. Por que o socket, esse é o canal que é o para a gente utilizar? Isso aí que é o poda do bagulho. Tá? É uma conexão bidirecional entre o teu servidor e o teu cliente. Ou seja, você faz uma conexão e você pode mandar e enviar dados pelo mesmo caminho. Isso é um socket, tá? Então, a gente tem o WebSockets, que veio agora, HTML5 e tal, fazendo um padrão. O Flash Socket, qualquer navegador com Flash instalado pode utilizar o Flash Socket. Você tem o Ajax Long Pooling, Multipart Stream, Forever Iframe, JSON-P Pooling. Tudo isso emula a comunicação de socket. Mas o socket mesmo, socket e o WebSocket, são os únicos que eles deixam aquela conexão ativa e você pode mandar os dados na hora que você quiser e receber na hora que você quiser.
Então, o que é a diferença do Ajax para o Socket? No Ajax, você tem que requisitar a informação. No Socket, o servidor pode enviar a informação para o cliente. Entenderam? Então, se eu tiver 10 mil usuários conectados no meu servidor, é uma conexão por cada usuário. Só que quando eu tiver uma mudança no meu aplicativo, eu vou poder enviar para todos os usuários conectados de uma só vez. Tá? Ele não foi requisitado, isso é real-time mesmo. Tá? Se você tiver um Analytics lá, você pode colocar ele contar os seus usuários do seu sistema, o que eles estão fazendo a cada ação, e o teu sistema vai te enviar os dados. Você não vai mais precisar pegar e ficar dando refresh no bagulho, Ajax, sei lá, foda-se. Não, velho. O sistema, o servidor vai fazer isso para você, entendeu? Isso é a jogada desse sistema, Socket. Tá? Então, olha como é que ele funciona. O teu navegador, ele vai lá, faz um handshake no servidor, eles falam, oh, beleza, é nóis, vamos aí, treta, bagulho, fechou, é nóis. Fecharam ali, tá ligado? Ó, os caras falaram, truta, os caras são truta. Aí, então, vocês estão vendo que aqui o servidor, ele pode enviar dados sem o cliente receber, sem ele requisitar, tá ligado? Porque eles são parceiros, velho. São chapa. Tá ligado? Não precisa mais daquele bagulho. Tá, aqui tem alguns links do WebSockets, tá? Depois eu vou liberar os slides. O Socket.io, eu vou mostrar agora que está terminando, alguns exemplozinhos de código, tá? Bem simples, que estão na documentação de cada biblioteca. E está comentado, ó, que beleza. Ó, então aqui, ó, você faz uma conexão com o teu Socket.io, naquela primeira linha ali do VarSocket. Você já usa o evento connect dele, tá? E já pode enviar mensagem. Isso aqui você está enviando para o servidor, tá? Só isso aqui a gente tem no nosso cliente. A gente já consegue utilizar o Socket.io do servidor. No servidor, eu tenho que fazer o servidor, né, que eu mostrei anteriormente, aquele códigozinho para criar o server, tá? E aqui você vê, ó, você chama o Socket.io, que é um require, ele é um módulo, e aí você cria aqui, ó, IO Sockets on Connection. Aí você tem os eventos, tá? Como Connection, como Message e tal. Então, são alguns eventozinhos que você consegue trabalhar com ele facilmente. Então, nesse Message aqui, ó, por exemplo, eu posso pegar essa função aqui que o meu servidor vai enviar para todos os clientes que estão conectados comigo, ó. Esse socket emite, tá? Então, ele vai emitir uma mensagem com meus dados para todo mundo que estiver conectado. Transparentemente, você não precisa setar, escrever porra nenhuma. Ah, envia para esse cara, é cheio de viadice. Não precisa, velho. Bagulho só dá emite. Tá? Então ele já faz o negócio sozinho. Ele é muito inteligente, velho. Muito bom esse cara aqui. O link dele é o Socket.io. Tá? Eu não vou ficar explanando cada exemplo, porque eu sei que é chato explicar código. E eles são autodescritos, são muito fáceis. Eu até comentei, meu Deus do céu. Tá? Então, a gente tem o Node.js, que também ele é muito bom. Ele é um pouquinho acima do Socket.io. O Socket.io, ele trabalha pura e simplesmente com sockets. Tá? Para você trabalhar com sockets. O Node.js, ele já é quase um frameworkzinho mesmo. Tá? Olha como fica mais simples. Por exemplo, você pode utilizar o jQuery. Tá? Então, aqui, no teu client-side, você pode usar o Now Distribute Message. Então, ele vai mandar para o servidor e o servidor já vai saber daquela resposta. Tá? E aqui, por exemplo, ó, Distribute Message é o que ele vai mandar as mensagens para os outros. Então, por exemplo, vamos pensar num chat. Cara, Hello World de Node.js é chat online. É a coisa mais simples do mundo de você fazer, é um chat em real time. Então, o Node.js, ele já mostra para você, esse código aqui está funcionando e meu irmão se vira. Tipo, muito simples. Tá? Então, com esse Distribute Message que eu mandei via client, vai chegar no Distribute Message do server e ele vai automaticamente enviar aquilo que eu passei para essa função para todos os meus clientes. Então, ele já ainda fez essa abstração, como foi falado na palestra anterior, né? Temos que abstrair, ok, então vamos abstrair essa porra. Então, você abstraiu
a funcionalidade de você receber e enviar para os outros. Você está usando uma função só e fala, aí, meu irmão, se vira que o filho é teu, tá ligado? Então, Node.js faz muito fácil isso. Tá? Node.js.com. Bom, aí vem a coisa mais linda do mundo, coisa cheia de graça. Se Deus desceu na terra, foi Ele que criou essa porra. Tá? MongoDB. Tá? O Luciano aqui não me deixa mentir, que o MongoDB é foda. Diz aí, Luciano. Aí, ó, falou. Viu? Ele falou, cara, falou. O bagulho é bom pra caralho, tá, pessoal? Então, eu não sei se... quem já ouviu falar de MongoDB aí? Porra, gostei. Aí, vocês são chapa, hein, mano? Gostei. Show de bola. Então tá, eu vou dar uma breve explicaçãozinha bem simples do que é o MongoDB. MongoDB é um banco de dados, NoSQL, orientado a documento, blá, 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 e blá, blá, blá. Simples, né? Então, não precisamos nem entrar em detalhes, tá? Porque eu tenho uma palestra que fala só sobre MongoDB. Então, é melhor eu não entrar em detalhes, porque senão a palestra não vai terminar. Nesse Mongo.js, ele é um módulo para Node.js, para você trabalhar com o MongoDB com a mesma API que você trabalha no console. Então, é a API nativa do MongoDB transportada para o Node.js. Tá? Então, se você já mexeu com o MongoDB, para você utilizar ele no Node.js, você não precisa aprender nenhuma função diferente. Até porque, para você trabalhar com o MongoDB no console, você usa JavaScript. Tá? Não esqueça que é a melhor linguagem, etc. Então, você usa JavaScript, velho, é a mesma coisa. Aí você vai lá para o Node e está usando o save dele, entendeu? Você consegue usar o find, o count, o que for. A API do MongoDB está no Mongo.js. E isso aqui é o exemplo simples. Tá? Como eu mostrei lá nos outros exemplos do Node.js, do Socket.io, quando você estiver na função que você recebe os dados, simples e puramente você só precisa salvar ele, digamos, no MongoDB. A ideia é simples, que assim, o seu servidor como Node.js, ele só precisa, digamos, ter, teoricamente, duas funcionalidades. Um pull e um push, certo? O push você envia os dados para o Node.js, ele pega e salva. O pull você vai retornar os dados. Apenas isso. Então, mais fácil que isso, eu acho que é só comer gelatina sem dentadura, tá ligado? É muito fácil. E aqui, então, você já vê que com 5 linhas, 6 linhas de JavaScript, você está salvando os bagulhos no MongoDB, que é o melhor banco de dados do mundo, velho. Olha isso. Não é impressionante essas coisas? Não é só eu que acho. Uma coisa linda, maravilhosa. É simples, é simples. O problema, tudo bem, que o Node.js tem certos problemas que a gente tem que dar uma... Como todos têm problemas, todo mundo tem problema. Sua família, né? Sua vida profissional, sua esposa, todo mundo tem um probleminha. O Node.js tem um probleminha ali, um negocinho à toa. Entendeu? Cara, nem vou falar, porque é um problema pessoal dele, né? Vamos deixar quieto, vamos deixar abaixo. Bom, então, com isso tudo, eu mostrei para vocês as tecnologias que a gente utiliza no client, qual é a teoria, qual é a funcionalidade que a gente tem que criar no client, que a gente tem que testar se está online para mandar os dados, que sempre quando você fizer alguma ação no seu client-side, sempre salve no seu storage, sempre tem o estado atual da sua aplicação no client-side, e se você tiver online, aí você manda para o servidor. A gente está falando de aplicações offline, velho. Entendeu? Então, essa porra tem que funcionar sem servidor, sem internet, sem o cara quadro na minha geladeira lá que não tem Wi-Fi. Tem que funcionar essa parada, velho. Entendeu? Você já sabe, se o Meteor não funcionar na geladeira, o bagulho vai pegar, né? Vocês podem vir falar comigo depois. Vou fazer ele funcionar na geladeira. O Mongo.js também é bem simples, está no GitHub, tá? Mongo.js. E o seguinte, para quem achou o Node.js, tá? Eu e meu amiguinho aqui, Lucianinho Ramalho, o mestre do Python, Node e MongoDB, os bagulho foda pra caralho. A gente está abrindo as inscrições já para fazer o nosso curso de Node.js, que provavelmente deve sair ali em dezembro, por aí, né? A gente vai soltar agora em novembro, a grade, etc. Tá? Então, vai ter alguns módulos separados, mas inicialmente o primeiro módulo é aquela introdução. Claro que você vai aprender a fazer uma aplicaçãozinha real, etc. Mas o Node.js é um ecossistema.
Então, tem muitas coisas para você passar, tá? Então, muito provavelmente terão outros módulos desse curso que vão deixando mais avançado, tá, a programação. Então, vamos recapitular aqui o bagulho. A gente está utilizando HTML5 no client-side, com Navigator para você testar se está online ou offline, e Local Storage para você salvar os seus dados atuais. Com isso, se você estiver online, você consome a API do Node, tá, que você vai criar lá seu pull e push, e vai enviar os dados para ele, via socket. Tá? Não estamos falando de GET, de POST, de REST. Não estamos falando de REST. Estamos falando de sockets. Então, você vai enviar via socket. Para quê? Para que se alguém tiver mexido no teu servidor, tiver adicionado alguma informação, o teu servidor te envie diretamente para o teu cliente sem você requisitar nada. Tá? Então, a gente passou do HTML5, a gente pegou a camada de socket e o Node faz essa cola. Aí, você pode usar o banco que você quiser. Eu aconselho usar o MongoDB, que é o melhor banco de dados do mundo inteiro, feito por Deus, é o melhor. Tá? E, na verdade, foi Deus que fez o Node.js também. Eu acho que é assim, tá ligado? Ou foi Jesus. Um desses caras. Mas o bagulho é foda. Bom, é isso aí, pessoal. Alguém tem perguntas? Não? Ó, viu? Quando o negócio é simples, tipo, ninguém pergunta nada. Beleza. Então, muito obrigado. Galera, a gente tem um tempinho aí bom para pergunta. Alguém vai querer fazer alguma pergunta? E, galera, a gente vai marcar um pouquinho de tempo aqui para a gente poder sincronizar as palestras com as outras salas. Alô. Ó, o custo da resposta é só uma